Bem-vindos à Academia Bay, uma academia cheia de vida, agora em sua casa. Eu sou Esmeralda Batista, sou apresentador de TV e guionista e hoje trago-vos o filme Madame Bovary para podermos analisar isto na rubrica Grandes Obras, Grandes Filmes. O filme Madame Bovary é baseado na obra homónima do escritor francês Gustave Flaubert, do século XIX. E este filme já foi várias vezes adaptado ao cinema. Sabe-se que no início do cinema, o cinema como arte, como tal, existe desde 1895, com os irmãos Lumière. E no início havia uma grande procura de tentar elevar o cinema a uma categoria de arte como as outras artes, como a pintura, como a música, como o teatro e por aí fora. E uma das estratégias que se encontrou era de adaptar obras clássicas conhecidas para o cinema, de modo a granjear assim algum apreço por parte da audiência mais erudita. A versão que hoje aqui analisamos é a versão de 2014. Este foi escrito por Philippe Marino, também pela francesa Sophie Barthez, que também foi a realizadora do mesmo filme. É um filme de época e posso adiantar que eles procuraram produzir o filme realmente em França. É uma história francesa, a realizadora também é francesa e procuraram realizá-lo mesmo num pequeno vilarejo, de modo a conseguir captar aquela essência do que é viver numa vila pequena, não é? Num meio mais confinado, de alguma forma. Esta análise podia bem ser uma comparação entre o filme e o livro, mas não vamos fazer aqui, fica talvez por uma próxima análise, para um próximo vídeo, quem sabe, mas aqui vamos nos ater às questões do filme de 2014, naquilo que ele tem de interessante, nos temas que ele trata e naquilo que o torna de alguma forma especial e que faz com que nós falemos dele hoje aqui no Grandes Obras, Grandes Filmes. A personagem principal deste filme é Madame Bovary. A personagem de Emma Bovary é interpretada, creio que muito bem, pela atriz australiana Mia Wasikowska, que consegue de alguma forma mostrar inicialmente, ou em alguns momentos, o conflito que ela sente entre seguir a emoção, ou seguir a razão, ou a moral, não é? As convenções da época e não só, como também os momentos em que percebe-se claramente no olhar e na atitude dela que ela está a ser levada e que vive num mundo de ilusões, num mundo que não existe. Este mundo de Leonville é povoado por várias personagens que de alguma forma circundam, não é? A vida de Emma Bovary, e cada um deles foi trazido à vida por grandes atores, como Rhys Ifans, já tinha falado aqui há pouco, que é do país de Gales. Temos a própria Mia Wasikowska, que é australiana. Temos também, por exemplo, o grande Paul Giamatti, que cada pequeno papel que ele faz é grande de alguma forma, e ele já havia também trabalhado com a realizadora Sophie Barthez no filme Cold Souls no passado. Portanto, mas ele tem aqui uma presença muito interessante. Vemos aqui também o ator Logan Marshall Green com o papel do marroquês, né? Que vai seduzir e depois vai descartar Emma Bovary, partindo do seu coração. Henry Lloyd Hughes como o marido, né? Como o esposo, como o Sr. Bovary. E claro, temos também Ezra Miller, ele que é um ator subejamente conhecido, especialmente das novas gerações, por causa dos filmes da DC, não é? No caso, ele faz a personagem de Flash, então ele também entra aqui como sendo o Leon Dupuy. Emma casa com alguém que dir-se-ia na altura, e hoje em dia diz-se que é um bom partido. De alguma forma é um médico, que é Charles Bovary, mas cedo descobre que a vida dela tem mais de monótono do que de aventura. No entanto, ela sente-se presa, sente que os dias repetem-se e são muito iguais. O esposo, sendo médico, passa muito tempo e muitas horas fora de casa. De tão entediada que estava, eis que ela conhece o comerciante, o Monsieur Lheureux. Monsieur Lheureux é um comerciante que vende um pouco de tudo, desde mobília, tapetes, tecidos, e ele tem uma boa lábia. Daí consegue impingir-lhe, vá lá, tecidos e mercadoria muito cara, a qual eles não conseguem pagar, pois que Charles Bovary é médico, mas é num vilarejo, é numa vila muito pequena, portanto ele não é médico da cidade grande.
Mas o sonho de Emma é que o seu esposo venha a ser um grande homem conhecido, respeitado e que de alguma forma possa levá-la para uma grande cidade, onde ela poderia fazer parte de um círculo social mais alto e poder participar de vários eventos sociais que de alguma forma iriam preencher os seus sonhos. Entretanto, eis que conhece o jovem Léon Dupuy. Léon Dupuy é um escriturário que trabalha nesta pequena vila também. Léon Dupuy vê-se apaixonado por Emma Bovary. Ele declara-se, ela não sabe bem como reagir, mas acabam por trocar um beijo. Entretanto, ela foge, pois que é casada. Mais tarde, Léon faz uma nova proposta, mas Madame Bovary recusa. Então eis que, sem avisar, Léon desaparece, sai, vai para outra cidade maior. As emoções de Emma não estão muito em sintonia com a realidade. As emoções que ela carrega, os sonhos que ela traz, são baseados firmemente nos livros que ela lê, nos romances que ela lê. Então ela, de alguma forma, apesar de ser uma mulher casada, ou sendo uma mulher casada, ela acalenta o sonho de viver um amor impossível. E então, por isso é que quando conhece Léon primeiro, e depois mais tarde vem a conhecer também o Marquês, ela deixa-se levar por essas emoções. Ela, quando percebe que ele não quer ficar com ela, vai preferir o trabalho, o emprego dele do que ficar com ela, ela retruca e diz: tu és como os outros. E Léon pergunta: mas quais outros? Não é? Isto, lá está, é mais uma característica desta personagem, Emma Bovary, e que levanta de alguma forma a questão de que se o amor é, na verdade, apenas um sentimento ou uma decisão, não é? E fica a pergunta para vocês também, de tentarmos de alguma forma perceber se aquilo que nos vendem muitas vezes nas músicas românticas, nos livros, nos filmes, se é mais um sentimento, mas será que é só isso? Ou acaba por ser também uma decisão? Your debt has become quite formidable. You must begin to pay. Charles Bovary até aí havia sido muito mais apagado, digamos, silencioso, mas quando as dívidas surgem e ele vê-se prestes a perder a sua casa, aí sim é que ele toma uma posição um pouco mais firme e consegue confrontar os exageros da sua esposa. E diz-lhe mesmo que nem toda a gente pode ser rica, o que de alguma forma acaba por ser um choque para Emma, porque vai contra todos os sonhos que ela acalentou ao longo da sua juventude. A cantora norte-americana Lauryn Hill já cantou Consequences, not coincidences, não é? Isto é, são consequências e não coincidência. E realmente é o que mostra a personagem de Monsieur Lheureux, o comerciante interpretado pelo galês Rhys Ifans, que é aquele que inicialmente sediou com aqueles tecidos, com aquelas coisas caras, mas que no final mostra que ela tem de pagar uma fatura por ter cedido aquelas tentações às quais ele propôs. This was not meant to be. Sem querer dar spoilers, podemos adiantar que, na verdade, o filme começa pelo final. Pois que a primeira cena que nós vemos do filme é, na realidade, aquilo que vai acontecer no final do filme. De alguma forma dá aquela estrutura circular à narrativa, que também pode ser interessante. Posso adiantar e dar uma dica: sempre que você reparar que a câmara está a ser usada à mão, não é? Ou ao ombro, e está mais instável, mais shaky, mais mexida, isso de alguma forma quer retratar a instabilidade emocional da personagem, no caso Emma Bovary. E dizer que Andrés Perec, o diretor de fotografia deste filme, no caso, ele é o esposo da realizadora, não é? Sophie Martez. Então eles têm aí um duo criativo muito interessante e que se vê aqui. Dizer que Andrés Perec, ele prima muito por trabalhar com luz natural, não é? E vamos pensar no seguinte: nesta altura o filme passa-se numa época, no século XIX, no caso, em que não havia ainda luz elétrica, especialmente nos vilarejos. Por isso mesmo, André Perec, o diretor de fotografia, procura fazer um tipo de luz o mais natural possível. Por isso é que se vê que este filme tem uma fotografia com uma textura diferente, não é? Quase que estamos a tocar em veludo. E porque também Andrés Perec, ele é fã e gosta, é um aficionado por pintura.
Então ele procurou fazer com que os enquadramentos dele e a iluminação fossem o mais parecidos possíveis à imagem, não é? Às cores das pinturas naturalistas desta mesma época. Certamente que um outro fator que também marca, para além da fotografia, claro, que não deixa ninguém indiferente, é o guarda-roupa. Há guarda-roupas da época que são marcantes por serem muito suntuosos. Este não é assim tão suntuoso, mas marca pela escolha das cores, pelas texturas, a forma como refletem a luz, pelo design, pelo corte das roupas. E dizer que Valérie, a responsável pelo guarda-roupas deste filme, ela procurou traduzir emocionalmente o percurso, a jornada de Emma, desde o início até o fim, através das roupas. Se repararmos, no início do filme, ela apresenta cores mais leves. Algumas cores creme, branca, um casamento claro, um verde claro, é uma forma que mostra a sua pureza, a sua leveza inicial. Mas depois, à medida que ela vai, de alguma forma, entregando-se aos prazeres do adultério, por assim dizer, envolvendo-se com aqueles homens, ela acaba por mudar o tom de roupa. Ela usa tons mais quentes, mais fortes, como cores laranja, vestidos vermelhos, um amarelo. Uma coisa curiosa em relação à caracterização dos personagens, reparem como o marido, Charles Bovary, é caracterizado como tendo um cabelo curto, não é? O que mostra que ela é estável, tem a ver com a profissão dele, que é médico, mas também é enfadonho. Okay? Já os amantes de Emma, todos eles, têm um cabelo mais comprido, mais rebeldes, mais irreverentes, mais abertos ao mundo, mais aventureiros de alguma forma, não é? Então são pequenos pormenores que ajudam a ver como é que as personagens são caracterizadas. Por outro lado, fica patente o facto de que Emma Bovary não teve uma presença feminina forte na sua vida. Não teve a mãe por perto para poder aconselhá-la, não teve sequer qualquer amiga com a qual pudesse partilhar segredos, com que pudesse ser sua confidente e conselheira. Então, daí que ela vivia muito aqui, muito na sua cabeça. Esta história é, sem dúvida, também aquilo que se pode chamar de um cautionary tale, que é uma história com um fundo ou com um sentido moral, como geralmente os contos têm. Creio que temos vários motivos para poder ver este filme, quanto mais não seja estudo do personagem que é feito à Emma Bovary em relação à sua ambivalência, não é? Ou à sua ambiguidade, melhor ainda, a questão da autodestruição, pois o comportamento dela é autodestrutivo de alguma forma. Ela apresenta uma constante falta de satisfação com tudo o que faz, seja com as roupas, seja com os amantes, seja com a sua própria vida, nunca está satisfeita com nada. António Variações, um cantor português, já disse que eu estou bem onde eu não estou, porque eu só quero ir onde eu não vou. É um pouco como Emma Bovary se sente. Portanto, temos aqui uma história bastante interessante, com um enredo que nos cativa desde o início. Este livro, quando sai, causou um rebuliço enorme na sociedade parisense da altura. Isto tanto é que em 1857 o caso foi a tribunal, pois que o escritor foi acusado, e a editora, né, foram acusados de atentar contra a moral, contra a moralidade. Nesta altura, Flaubert retratou a mulher de uma forma diferente. Neste caso, ele inverte os papéis. É Emma Bovary que se torna a caçadora, que vai atrás dos homens que ela deseja. Então, sem pedir permissão a ninguém, é isso que ela faz. Então, isso de alguma forma chocou a sociedade de então, mas eles foram absolvidos, tornou-se num grande best-seller que é lido por todo o mundo. Então, esta história, os atores implicados, a forma como toda a mise-en-scène, como o guarda-roupa é criado, como a iluminação é feita, como a música é passada, é tocada, e levanta aquela questão que eu acho que é muito atual, e daí que este livro continua sempre a ser adaptado para vários filmes e várias edições, várias traduções do mesmo livro, que é a questão de que Emma quer espelhar e quer viver uma vida que não é a sua. Nós hoje estamos na época das redes sociais e acontece um pouco o mesmo. Quantas pessoas não querem de alguma forma
viver ou espelhar uma vida que não é a sua. Então, se quiserem viver as aventuras e desventuras desta personagem divisória e muito polémica, Madame Bovary, vejam o filme, creio que vão gostar, é interessante, nem que seja a nível de conhecimento, de agregar conhecimento cultural, é muito bom. Então esta foi a nossa breve análise a este filme, esta grande obra que é Madame Bovary. Eu já agradeço a Academia BAE por esta oportunidade que me dá de poder partilhar estas análises com toda a gente que gosta de filmes, gosta de cinema, e também quem quiser interagir comigo pode ir até a minha página do Instagram, em que pode encontrar-me como Esme, com E, _ Esme, com Y no final, _ Batista. É sempre um prazer, eu prometo voltar brevemente com uma outra análise a uma grande obra, a outro grande filme. Até já!